Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje lá na disciplina de História, combinado? Realizando as discussões das atividades nas páginas 11 até a 16. Então vamos lá. Na página 11 vocês vão grifar o título Lugares em Memória Coletiva, né? O que quer dizer sobre isso? Um lugar, ele guarda a memória não só de uma pessoa, por exemplo, não guarda somente da sua história, mas ele pode falar sobre comunidades, sobre grupos de pessoas que viveram ou que vivem naquele espaço, certo? E também vai citar um pouquinho aqui sobre os nomes dos lugares, que muitas vezes os nomes dos lugares, eles estão atribuídos também às pessoas, os costumes das pessoas que viviam naquele lugar. Por exemplo, antigamente, muitas ruas recebiam nomes de brincadeiras infantis. Por quê? Porque era muito comum, né, brincar na rua de esconde-esconde, amarelinha, né? Era muito comum essas brincadeiras de rua. Hoje em dia já mudou, né? Não é mais tão comum presenciar brincadeiras de rua, né? Isso não acontece com tanta frequência. Aqui nessa primeira parte do texto, vocês vão grifar esses detalhes importantes. E pode também já grifar o outro título, Nomes dos Lugares, né? Que está falando sobre justamente o que eu disse para vocês, que é algo relacionado ao que aquelas pessoas faziam em determinado local. E nós vamos ver agora um exemplo bem bacana de um trechinho de um texto. Olha só. No texto vai mostrar o nome de um bairro, como ele se chamava, e depois mudou o nome, mas as pessoas continuavam com o hábito antigo. Veja só. Um relato sobre o bairro da Liberdade, que fica na cidade de São Paulo. No passado ele era chamado Bairro da Pólvora e nessa região existia o Largo da Forca. Então, no Largo da Liberdade, que a teimosia popular ainda denominava da Forca. Então, eles insistiam em chamar dessa forma. No intervalo dos pontos em que se iniciava as ruas dos Estudantes e da Pólvora, viam-se ainda os restos do morro sobre o qual, no tormentoso dia 20 de setembro de 1821, sofreu a pena última, o lendário infeliz Chaguinhas. E tem aqui uma imagem do bairro em questão. Não deixem de grifar no texto essas partes importantes. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nome desse bairro, a forma como ele é conhecido. Aqui no início da página 12 tem alguns aspectos históricos sobre quem viveu nesse bairro. Vamos conhecer um pouquinho melhor. O bairro da Liberdade, em São Paulo, é conhecido pela influência da cultura japonesa, certo? No passado, o local recebeu muitos imigrantes japoneses, não pessoas que vieram do Japão para ficar nesse bairro, que se estabeleceram no local, tanto com moradias, suas casas, como também comércio, certo? E aqui no desafio nós vamos pensar sobre essa forma, né, que eles chamam o bairro. Porque no passado o largo era chamado da Forca, né? Até foi citado no texto que antigamente tinha o largo da Forca nesse bairro, meus amores, porque realmente tinha uma forca lá. E no período colonial, bastante tempo atrás, os criminosos eles eram penalizados, castigados nesse espaço. Hoje em dia, nós sabemos que isso é proibido, né? Tem outras formas das pessoas arcarem com as consequências de um roubo, um crime. Depois, na número 2. Você conhece a origem do nome de alguma rua no seu bairro? E aí? Você conhece? Se sim, você vai escrever o nome e a origem do nome aqui na número 2, tudo bem? Depois, olha lá, nós temos um conectando com língua portuguesa. A seguir, nós temos o texto de uma cantiga, de uma brincadeira. Nós não falamos das brincadeiras de rua, então nós temos aqui um trechinho da cantiga Carneirinho, Carneirão, certo? E nós vamos perceber aqui que tem várias outras cantigas relacionadas às brincadeiras de rua. E pensando nisso, nessas brincadeiras, vocês vão responder o jogo rápido. No jogo rápido, vocês vão desembaralhar essas letras e descobrir quais são os nomes nas brincadeiras, combinado?
Lá na página 13, meus amores, tem o Hora da Leitura. Aqui tem um mapa para ser observado, certo? Então, nós vamos fazer a leitura da imagem. Esse é um mapa antigo de Salvador. E vocês vão comparar com o mapa atual. A Pro vai mandar ele lá no grupo para vocês compararem. E o que vocês vão ver? Que detalhes? Vocês vão tentar perceber o que mudou, o que permaneceu. E aí, as ruas mudaram? Aumentou o número de construções? Não aumentou? Será que preservou as construções antigas? Coisas nesse sentido, nesses aspectos, vocês vão registrar aqui na página número 13. Na página 14, vocês vão grifar o título, Preservação da História dos Lugares, né? Agora é sua vez, então nós vamos pensar sobre isso, sobre a preservação da história dos lugares. A gente que vive num lugar há muito tempo percebe que aquele lugar vai se transformando, algumas coisas vão se modificando e outras elas ficam preservadas, certo? E essas construções mais antigas, elas guardam a história daquele lugar, das pessoas, certo? Então, olha só, como casarões envelhecidos, construções antigas, igual a gente pode observar nessas imagens. Umas não são tão bem preservadas, né? Mas é muito importante preservar esses monumentos. Por quê, meus amores? Porque aqui fala sobre a nossa cultura, sobre a história do nosso povo. E aqui vocês vão pensar sobre essas imagens e vão escrever um pequeno textinho falando sobre a importância de preservar, de cuidar das construções, dos monumentos históricos. Combinado? Depois nós vamos adiante na página 15, falar dos marcos históricos, né? Então, todos os lugares, eles têm marcos históricos, que não são só construções. Pode ser nomes de ruas, alguns lugares específicos, construções antigas ou monumentos de determinada época, certo? Que fazem o quê? Fazem a gente conhecer a história daquele local. Pode grifar essa parte, bem importante. E aqui nas imagens a seguir, nós vamos ver alguns marcos históricos que falam sobre a história de algumas cidades. Olha só, na primeira imagem, nós vamos ver a cidade de Salvador. Aqui está falando que ela foi a primeira capital do Brasil na época da colônia. E quando ela foi fundada? Ela é uma cidade bem antiga, foi fundada em 1549 e era conhecida como a cidade de São Salvador. Então, na legenda de cada uma das imagens vai ter informações importantes. Olha só na segunda imagem. Na segunda imagem é o marco de fundação da cidade de Salvador, construído no Porto da Barra em 1549. Então, foi no mesmo ano da fundação da cidade. Então, foi um marco para a fundação. Depois aqui nós vamos ver uma preservação de uma construção antiga, que é uma igreja em Goiás. E hoje ela virou um museu, tá? Então abriga peças antigas. Depois aqui nessa imagem de baixo é a cidade de Goiás. Aqui está dizendo que antigamente ela era chamada de Boa Vila de Goiás. E ela foi fundada em 1736. Ela começou a se formar e crescer com a descoberta das minas de ouro na região, certo? E aqui na próxima página nós vamos visualizar mais duas imagens que falam mais um pouquinho sobre a história. Aqui vai falar sobre a história da cidade de Manaus, né? Ela foi fundada em 1669. Só que até ela ser fundada, o que aconteceu? Primeiro, lá era uma fortificação para proteger as terras dos portugueses. Então, ainda não era caracterizado como a cidade de Manaus. Ela foi virar uma vila e somente depois se tornou uma cidade. E aqui nessa última imagem é uma gravura. Ela mostra a primeira construção que foi feita, onde hoje é a cidade de Manaus, certo? E pensando em todos esses pontos históricos, aspectos históricos que nós vimos nas legendas das imagens, nós vamos responder as questões comparando umas com as outras, certo? Então, na número 1, por exemplo, escreva a data de fundação das cidades apresentadas em ordem cronológica crescente. Então, nós vamos pegar lá, a que foi fundada primeiro dessas opções aqui, e colocando
a data de fundação e o nome da cidade. Então, por exemplo, eu vou lá observar na primeira imagem. Foi a fundação de qual cidade? Foi a fundação da cidade de Salvador. Quando? 1549. Foi a primeira entre essas aqui? Vocês vão comparar com as outras e colocar na ordem, combinado? Depois, na número 2. Quais cidades tiveram seus nomes alterados? Então, as cidades, elas mudaram de nome, né? Por que elas mudaram de nome? Então, antes elas eram vilas, depois passaram por alterações. Na número 3, o nome de alguma das cidades registradas nas fotografias possui origem que não seja da língua portuguesa? Se sim, vocês vão colocar a origem, tá? Nós temos sim uma cidade que tem origem em outra língua, que é a cidade de Manaus, tá? Que vem do povo indígena, tá bom? E na número 4, você conhece alguma construção antiga ou um monumento que marque a fundação da sua cidade? Vocês podem estar realizando uma pesquisa sobre isso aqui na nossa cidade. Tem alguns pontos que marcam sim a história. Por exemplo, indo para Água Boa, nós temos o cemitério dos Caboclos, tá? Ele é um marco histórico e cultural na nossa cidade.